Fala aí para a gente te ouvir, por favor, para ver se teu áudio tá tranquilo agora. Salve, Emanuel. Opa, deu uma falhadinha, mas vamos tentar. Nós vimos ainda há pouco aqui Emmanuel Macron, Joe Biden, alguns congressistas europeus e muitos líderes mundiais, até mesmo aqui na América do Sul, se manifestando em relação, reprovando o que ocorreu em Brasília. O Brasil, como é que o Brasil se coloca, como é que a imagem do nosso país é vista diante da comunidade internacional por esse domingo em Brasília, Elcio? Emanuel, a comunidade internacional é uníssona, é a sensatez contra o vandalismo que ocorreu, né? Então, não tem como alguém, em sã consciência, aplaudir esses atos de barbárie, de vandalismo, de terrorismo, né? Isso é tudo menos patriotismo, isso é tudo menos cristianismo. Então, a gente observa a União Europeia, Estados Unidos, países da Oceania, Canadá, todos os nossos vizinhos sul-americanos, todos contrários a essa barbárie, apoiando o presidente Lula e dando apoio a medidas repressivas contra esses atos de vandalismo. E no Brasil a gente viu políticos, inclusive, alinhados a Jair Bolsonaro. O próprio presidente, nós mostramos mais cedo o tweet dele, em que, em relação às manifestações, eles dizem que não estão conforme a regra. Foi essa a reprimenda ou a negativa que ele deu em relação a essas manifestações. Mas nós vimos também aqui na política interna, muitos políticos, mesmo de direita, também não concordando com esse ato. Você acha que essas manifestações perdem força a partir do que aconteceu em Brasília, ou esse vandalismo pode se espalhar? Veja bem, Emanuel, esse vandalismo, ele não nasceu ontem, tá? Ele foi gestado nos últimos anos com um certo estímulo ao desrespeito às instituições. E nós observamos que pessoas sensatas, inclusive pessoas que apoiaram o presidente Bolsonaro nas eleições, reprovaram esses atos. E eu acho que não cabe nenhuma conjunção adversativa. Mas, na época da caverna, porém, na época do MST, não cabe isso. A reprovação tem que ser total, né? E nós vimos, por exemplo, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador do Amazonas, se insurgindo contra esses atos de barbárie. Várias manifestações nacionais de instituições, judiciário, Ministério Público, organizações da sociedade civil condenando esses atos de vandalismo e de barbárie. Agora, é claro, tem pessoas que estão coniventes, pessoas que têm o poder de fiscalizar, que estão coniventes com isso. Esse pessoal, esses insanos, eles não nasceram ontem, né? Eles estão sendo gestados. Eu acredito que isso tem que ser observado e tem que ser investigado a fundo. E o negócio. Pois não, Emanuel. Eu estava te ouvindo, Elcio. Conclui teu pensamento, por favor, que tem outra pergunta aqui para ti. Olha, eu entendo que esse Capitólio à la brasileira tem que ser punido exemplarmente como está sendo punido lá nos Estados Unidos. Bom que você usou esse termo. E aproveitar também você como advogado, como jurista, Elcio, que crimes foram cometidos em Brasília neste domingo? A gente viu a imprensa nacional chamando de golpe, manifestação golpista, chamando de terrorismo. Do ponto de vista jurídico, o que aconteceu lá em Brasília e como essas pessoas poderão e deverão ser punidas? Olha, Emanuel, eu penso que tem vários crimes e várias punições possíveis, né? Eu não coloco todos como terroristas. Eu penso que houve atos de vandalismo, depredação do patrimônio público. Alguns até podem estar lá empolgados numa sanha golpista, né? Eu penso que a grande maioria das pessoas que votaram no ex-presidente Bolsonaro não tem essa índole, mas aquela galera que depredou, essa tem que ser punida exemplarmente. E não vale, volto a salientar, as conjunções adversativas. Olha, mas na época tal fizeram isso. Não vale o mais.
pegar esse pessoal e punir exemplarmente. Agora, essa punição ou a intenção de punição, você acha que existe um risco de fazer aí uma caça às bruxas e procurar a imputação? Nós temos, por exemplo, já um governador que sai do cargo por uma decisão monocrática de Alexandre de Moraes, tida por conivência. Nós temos e poderemos ter aí outras decisões, ou nesse sentido, ou mesmo no sentido de procurar agentes tidos como incentivadores, que teriam participado desse processo gestacional que você mesmo, no início da sua fala, salientou para a gente. É possível fazer uma medição da abrangência dessa caçada aos culpados no país, e isso poderia nos levar a uma outra crise? Veja bem, Emanuel, eu não estou pensando em caça às bruxas, eu estou pensando em punição aos responsáveis pelas depredações. E aqueles também que patrocinaram isso, foram vários ônibus. Quem é que está bancando isso? Eu acredito que dessa forma a gente não pode transigir com respeito à nossa democracia. Então, eu entendo que deva ser dado, claro, o devido processo legal, mas atos de vandalismo têm que ser punidos de forma exemplar. Não dá para você passar a mão e deixar isso para depois e, às vezes, insuflar determinadas ações e sair para ir brincar com o Pateta na Disney. Isso também não. Então, cabe sim uma averiguação dentro do devido processo legal e aqueles que forem considerados culpados que sejam exemplarmente punidos. Ponto de vista é jurídico, mas também político, Elcio. O cumprimento da determinação de Alexandre de Moraes de acabar com os acampamentos, não dá mais nem para a gente chamar de manifestação na frente dos quartéis do Exército, né? Para acabar com os acampamentos. Você acha que vai ser possível cumprir essa ordem do ponto de vista político e administrativo nos estados, pelos próprios quartéis do Exército? Na prática, como é que você vê essa questão? Veja bem, Emanuel, eu entendo que decisão jurídica você cumpre. Você pode até recorrer. Enquanto não tiver um recurso, você tem que cumprir. E aí, é claro, você vai ter que usar, caso não queiram sair, cumprir a decisão pacificamente, você vai ter que usar a força do Estado. O Estado já usou a força várias vezes, manifestação de professores, manifestação de metalúrgicos, várias manifestações, o Estado usou a força. Talvez, não é o que eu desejo, mas talvez é o que tenha que ocorrer. Vamos ver, se as pessoas não cumprirem por bem, o Estado usa a força dele. É simples. Elcio, eu quero aproveitar a tua expertise como cientista político e que alguém que acompanha o cenário político para fazer para a gente uma avaliação do posicionamento de Jair Bolsonaro diante de tudo isso. Porque me parece que a ausência do presidente acabou deixando aí o discurso livre, acabou deixando aí os apoiadores. Eu não sei se Jair Bolsonaro é também refém, porque da primeira vez que ele se manifestou para esse público especificamente, eu lembro bem das palavras dele, digo, olha, eu não sou contra vocês, eu não quero que vocês me interpretem mal. Da primeira vez que ele falou em relação às manifestações na frente dos quartéis, em relação às ruas que foram bloqueadas, as avenidas bloqueadas, ele me pareceu muito mais refém do que um líder. Como é que fica Bolsonaro nisso tudo, Elcio? Eu diria o seguinte, eu separo o presidente Bolsonaro dos bolsonaristas. É claro, ele emitiu uma nota reprovando as depredações, mas, ao mesmo tempo, ele usou as conjunções adversativas. Olha, mas tem que lembrar que já houve... Não é para usar isso, não, é para punir exemplarmente. E o presidente Bolsonaro, de certa forma, ele teve o ego massageado com essas manifestações. Em momento algum, ele pediu para a dissolução. Pelo contrário, quando ele fugiu, quando ele viajou, na verdade, para Disney, lá para a Flórida, ele pegou e falou, olha, eu não fiz as manifestações, eu também não vou desfazê-las.
A psicologia, Emanuel, é só pegar aí a psicanálise, o behaviorismo, estuda esse tipo de comportamento. Às vezes, você dá uma aquiescência a determinados atos, não apenas falando do vai. A tua omissão já é, de certa forma, um apoio. Eu vejo que, de certa forma, o presidente Bolsonaro agiu dessa maneira, né? E agora está no conforto lá de Miami, né? Juridicamente, essa omissão poderia ser sancionada de alguma forma ou ter, de repente, ser comparada com conivência da forma como o governador do Distrito Federal foi afastado do cargo? Você acha que, juridicamente, Bolsonaro poderia sofrer algum tipo de sanção por esta possível omissão dele? Emanuel, eu penso que, caso haja um pedido de oitiva do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, a ele tem que ser dado o devido processo legal. É o tal negócio, pode ser visto, já tem parlamentares nos Estados Unidos, tanto do Partido Republicano quanto do Democrata, pedindo que ele não permaneça nos Estados Unidos, né? Então, é muito prático você ter o ego massageado com passeatas, com manifestações que são contrárias ao Estado Democrático de Direito, questionando as eleições, quando organizações internacionais, a OEA, passando pela Human Rights Watch, atestam a qualidade e a veracidade do resultado das eleições brasileiras. É muito cômodo você ter o ego massageado por manifestantes que não concordam com a democracia, com o resultado democrático e, de certa forma, ficar silente, né? Permitir que aquilo permaneça. Então, a partir daí, eu acho que você vai ter que ter pessoas responsabilizadas até por essa omissão também. Nós já tivemos armas apreendidas que seriam utilizadas numa espécie de massacre, bombas apreendidas, instaladas já em caminhões de combustível e, finalmente, concluindo com este domingo que entra para a história do país. Como pacificar, no âmbito político-administrativo, o país que chega a esse cenário, a esse estado de coisas? Quais são os caminhos que a política brasileira hoje precisa tomar, juntamente com os representantes das demais instituições, dos poderes da República, para pacificar o país nesse momento, Elcio? Eu diria, se você pegar o discurso do presidente Lula de posse, é bem interessante, é um discurso que estende a mão para todos. Ele fala que governaria não só para os que votaram nele, mas para todo o Brasil. Agora, neste exato momento, tem crimes sendo praticados, homicídios, furtos, roubos, estupros. Para esse tipo de ato, você tem que ter a mão forte do Estado. E para atos de vandalismo também, você não pode querer pacificar anuindo, concordando, aplaudindo com atos de vandalismo. Então, eu diria que para esses atos, punição exemplar, isso é crime, né? E eu penso que deve ter uma política voltada para o bem de todos. Penso que tem espaço para deputados e ideias de direita, de esquerda, de centro, independente do viés ideológico. Agora, não se pode aplaudir atos terroristas, atos vandalistas como que ocorreram no dia de ontem. Elcio, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui, viu, Elcio? Prazer tê-lo novamente conosco. Fique à vontade para participar com a gente aqui sempre que... Eu imagino que... Eu gostaria, inclusive, que nós estivéssemos aqui para comentar temas mais amenos do que um domingo como esse em Brasília, mas é sempre um prazer tê-lo conosco, meu amigo. Prazer é todo meu, irmão. Satisfação falar com você. Abraço forte. Tudo de bom.